Paz e graça, amantes de nós, mais uma vez por uma viagem daqui até ao passado. Vamos ver o que o Senhor nos pode ensinar. Agora aqui mais uma praga. Mais uma vez o faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo do Egito ir. Mas uma coisa que aqui é notável, antes de começar, uma coisa daqui para mim que é notável, é que, está bem que é para uma repreensão, mas fora isso, se formos a ver ao longo da Bíblia, nós muitas vezes aproveitamos aquilo que gostamos, ou que nós vimos, é bonito, ou isto, nós gostamos sempre daquilo perdão, o que chama mais a atenção é aquilo que nós mais queremos. Mas, tirando esta parte, que são pragas e que é para castigar, muitas vezes o Senhor mostra na Bíblia que também o que nós não gostamos também é para aproveitar. Como podemos ver antes, e não sei, ou mais para a frente, não sei, mas ao longo, neste caso em Jacó e Isaac, mas mais Jacó, gostava muito de Rebeca. Amava mais que as outras filhas. E então o Senhor até lá não lhe deu um filho de Rebeca. Só depois de Jacó entender que gostava das outras. E que tinha que amar as outras mulheres primeiro, aí depois é que Deus deixou que ele tivesse uma mulher. E foram outros exemplos. Mas agora, aqui nas pragas, o que mais nós desprezamos, muitas vezes é com isso que Deus nos castiga. É o que nós podemos ver aqui no Egito. É com o que menos gostamos, que é com isso que Deus nos castiga e nos prova, ou nos deixa ser provados, digamos assim. E desta vez, a terceira praga, se a gente ver alguém com isso, ui, sai daqui, não quer nada disso. Mas foi a praga que até apanhou o faraó. Já tinha sido as rãs, coisas tão pequeninas como deu para castigo. Então agora imaginemos esta que ainda é muito mais pequenina. Piolhos. Se a gente vê alguém com piolhos, sai daqui, sai daqui. Então imaginemos o próprio faraó com piolhos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Que é em Êxodo 8, Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao versículo 19, que diz: terceira praga, piolhos. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos, por toda a terra do Egito. Fizeram assim Arão, estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo, com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. E então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amados, como aqui podemos ver, nem assim os magos tentaram, mas nem assim quiseram ouvir. Mas como podemos ver aqui, mais atrás diz que Deus concedeu poderes a Moisés. Mas atenção, como podemos ver, mas só com a ordem de Deus é que as coisas aconteciam. Moisés, isto é um exemplo, claro. Se Moisés fizesse algo que não fosse a ordem de Deus, não aconteceria, penso eu. Agora agora como Deus dizia, olha, faz assim e assado, aí acontecia. Mas o que eu acho mais impressionante
e o que é o que nós devemos ver. Porque nós dizemos, muitas vezes, Deus tem poder nos céus e na terra, mas muitas vezes há coisas que nós desprezamos. Várias coisas. E pessoas até. Na sua palavra diz que quem faz acepção de pessoas comete pecado. Mas isto é uma parte. Isto é para uma outra passagem. Mas agora vamos dizer aqui uma coisa. Deus disse a Arão para estender a sua mão com a vara e tocar na terra. E daí iria produzir piolhos. Ou seja, do pó, de onde nós mesmos fomos criados, Deus fez brotar piolhos. Piolhinhos. Ou seja, podemos ver que, seja o que for, seja até mesmo uma máquina qualquer, feita por nós, obedece a Ele. Até uma máquina feita por nós, seja ela qual for, obedece a Ele. O próprio Jesus disse que até os mortos ouviam a sua voz. Os mortos. Se os mortos ouvem a sua voz, aí diz tudo. Se nós, que infelizmente por vezes endurecemos tanto o nosso coração, e Ele mesmo assim consegue nos amolecer, pensemos nisto. E não endureçamos o nosso coração. Só de ver aqui as pragas, se fosse naquela altura, se nós estivéssemos lá, já vimos piolhos, saraiva que não há no deserto. Que até o próprio faraó deve ter gozado com Moisés. Deve estar a gozar comigo, Moisés. Achas aqui no deserto, saraiva? Mas tu estás doido. Como também fizeram com Noé. Tu és doido. Também não chove não sei há quanto tempo e achas que vai haver um dilúvio? Pois foi. Gozaram com ele. Pensavam que ele era maluco. Se calhar com Moisés foi igual. Só que aconteceu tudo. Pensem nisso. Muitas vezes a gente pensa, aquela pessoa está doida. Ou aquele irmão deve ser maluquinho da cabeça. Pois é. Mas esse irmão é quem deve ter recebido a mensagem do Senhor e está-te a passar, ou está-nos a passar, e nós agora, está bem, sim, é isso tudo. E quando nos acontece, a fogo, aquele irmão tinha razão. Se for uma repreensão de nós estarmos mal, não a rejeitemos, pelo contrário. Antes que nos aconteça algo, como aconteceu a Faraó e a todo o Egito, nós pensemos, para aí, estou mal. O que é que eu tenho que fazer? Senhor, ajuda-me. O que é que eu tenho que fazer? Estou mal aonde? Aqui? Ou ali? Nesta atitude? Naquela? Senhor, ajuda-me. Dirige-me. Eu não sei o que é de fazer. Se souberes, mesmo assim, pede direção a Deus. Se não souberes, pede mais direção a Deus. Busca mais. Jesus disse, busquem, encontrarão. Peçam, receberão. Jesus não disse isso à toa. Jesus disse isso porque sabe que nós, homens, sua criação, somos dependentes sempre dele. Busquem primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que Jesus disse tudo. Lembrem-se disso. Que Deus vos abençoe. Hoje e sempre. Senhor e Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta tarde. Ajuda-nos a ser mais Ti, a viver mais para Ti. Ajuda-nos a não endurecer o coração. E se nós errarmos, dá-nos direções para que nós possamos nos emendar. Mostra-nos como devemos fazer. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Que brilhes e reinas para sempre. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. E lembra-te, não sejas como Faraó e como outros mais que endureceram o coração. Mas pede direção a Deus. Busca-o todo o teu coração. Não só quando estás mal, mas quando estás bem. Busca-o e o encontrarás. Deus te abençoe.